Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento D&D Decoração e Design Center, Marginal Pinheiros, próximo da Ponte Morumbi. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral ficou tão entusiasmado com o sucesso da urna eletrônica que já faz planos para informatizar o país inteiro até as eleições de 98. Para concretizar a ideia, o TSE precisa de 156 milhões de dólares, que o ministro Marco Aurélio de Mello foi pedir hoje ao presidente. Fernando Henrique vai estudar a proposta com cuidado. As próximas eleições são daquelas complicadas. Junta no mesmo voto a escolha para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Um computador bem que ajuda. Depois de 36 horas de desespero e angústia, termina o pesadelo do casal Cristina e Júlio. Encontraram o bebê deles, sequestrado na madrugada de sábado, na clínica onde nasceu. O pai foi o primeiro a chegar à delegacia para onde foi levado o bebê, depois de ter sido encontrado em Teresópolis, a 100 quilômetros do Rio. A mãe chegou logo em seguida, e Júlio foi logo mostrando para ela um pequeno arranhão que o recém-nascido tinha no pé. Sinal que foi decisivo para o reconhecimento do filho de 3 dias. O bebê nasceu na sexta-feira numa clínica na Ilha do Governador e foi sequestrado na madrugada de sábado por uma falsa enfermeira. Hoje pela manhã foi encontrado por uma empregada doméstica dentro de uma sacola na frente de um restaurante em Teresópolis. Passado o pesadelo, Júlio e Cristina só querem agora cuidar do pequeno filhote e com certeza não vão desgrudar dele por muito tempo. Eu espero que um dia ele fique assim famoso, só que por outra circunstância. Tá? Você vai ver também no Jornal da Globo, PT contra PT. O governador Capixaba aprova reformas na marra. Lojistas ajudam um golpe do cartão de crédito. Os melhores do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco. O governo acerta a estratégia para aprovar a emenda sobre a reeleição. Terminado o primeiro turno da disputa pelas prefeituras, é hora de fazer as contas para conferir a base de apoio no Congresso. Apontado como perdedor nesta eleição, o PMDB ainda divide a liderança com o PFL e o PSDB. Mas há quem conclua que não houve derrotas partidárias. Os nomes é que impressionaram e os prefeitos praticamente fizeram os seus sucessores. O único lugar que tentou fazer da escolha de prefeito uma questão nacional foi São Paulo, o que agora traz um complicador. Eu estou aqui hoje, ao lado do prefeito Paulo Maluf, apoiando a candidatura Pita e meu nome pessoal liberado pelo presidente da República. Espera apoio do senhor, ou do partido do senhor, na reeleição do presidente Fernando Henrique. Eu só tenho uma prioridade na minha vida hoje, só uma. A eleição do Celso Pita. Qualquer outro tipo de comentário sobre qualquer outro problema, só depois do dia 16 de novembro. O PSDB prefere o PT e reagiu. O PSDB, que é parte desse governo, parte da base de sustentação política desse governo, não concorda com esta posição. Imediatamente o Planalto respondeu: ninguém fala em nome do presidente da República, que no segundo turno não declara apoio a nenhum candidato. Aqui e ali pode ter ganhador ou perdedor, mas nada que altere, por enquanto, a base de apoio no Congresso. Quem saiu ganhando vai usar o cacife na eleição de 98. Agora, no Planalto, nada é mais importante que a reeleição. Hoje mesmo, o presidente Fernando Henrique Cardoso tratou do assunto. Quer acertar quando começa a tramitar a proposta de reeleição e quem vai comandar o processo. Se depender do presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, na semana que vem, os deputados já começam a discutir a reeleição. Mas ele mesmo prefere não falar e voltou da conversa com o presidente correndo dos microfones. A reeleição, afinal, deve ser ampla, geral e restrita. E quem quiser disputar o segundo mandato, precisa ou não deixar o governo para fazer campanha? Esse debate promete pegar fogo. O presidente da República começou a enfrentar os pontos polêmicos da emenda que permite a reeleição para a presidência, governos estaduais e prefeituras. Alguns deputados querem obrigar o presidente a se afastar do governo antes de disputar a reeleição. Proposta recusada no Palácio do Planalto.
Mas a negociação da emenda vai ficar para os líderes no Congresso. Segundo o líder do governo, o deputado Benito Gama, essa negociação pode excluir os governadores da emenda da reeleição. É que muitos senadores são contra a ideia porque querem se candidatar a governos estaduais. Reeleição vai ser o assunto da semana. Semana em que os partidos também vão discutir as reformas administrativa, tributária e da Previdência. Eu acho que esta semana será uma semana de muita discussão e de pouca decisão. Esta discussão que ganha força a partir desta semana inclui muito mais do que a reeleição do presidente. Os partidos aliados, como o PMDB e o PFL, pretendem levar para essas conversas o assunto reforma ministerial. O ministro da Articulação Política, Luiz Carlos Santos, que é do PMDB, pode se afastar para disputar a presidência da Câmara. Nesse caso, o governo convidaria para o Ministério da Justiça o atual presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, que ganharia as funções de coordenador político. O PMDB, que já perdeu o Ministério dos Transportes, já deixou claro que nas conversas com o governo está querendo mais espaço no Ministério. Mas o Palácio do Planalto não quer que essa discussão saia de onde está, dos bastidores. Até porque o presidente da República só pretende fazer a reforma ministerial em janeiro, depois de aprovada a emenda que garante a reeleição. O ministro das Comunicações, Sérgio Mota, deve permanecer no hospital pelo menos mais 4 dias. Ele está internado em São Paulo com infecção pulmonar. O ministro das Comunicações, Sérgio Mota, está internado num quarto comum no 8º andar do Hospital Albert Einstein. O boletim médico assinado pelo cardiologista Bernardino Tranchesi Júnior, divulgado no começo da noite, confirma que o ministro teve uma infecção pulmonar. O médico que operou o ministro no ano passado para implantar 3 pontes de safena e uma mamária afirma que o quadro clínico dele apresenta boa evolução, sem qualquer alteração das funções cardiovasculares. A mulher do ministro Sérgio Mota, Dona Vilma, mandou à assessoria de imprensa do hospital informar que tudo não passa de uma gripe forte que só piorou por causa da chuva que o ministro tomou no dia da eleição. A assessoria de imprensa também informou que o ministro não deve deixar o hospital antes de sexta-feira. Pneumonia não é novidade para o ministro Sérgio Mota. Há 5 anos ele esteve internado no próprio Hospital Albert Einstein, por causa de uma pneumonia, na época considerada muito grave pelos médicos. No Espírito Santo, a votação da reforma do Estado foi aprovada com muito tumulto na Assembleia. O governador enfrentou uma situação inédita. Só o partido dele próprio se opôs ao projeto. O corredor da Assembleia foi tomado pelos manifestantes que foram impedidos de acompanhar a sessão. A entrada foi limitada. Quem conseguiu passar foi revistado pelos policiais. A sessão extraordinária foi aberta às 6 da tarde. Todos os deputados que se manifestavam contra o projeto eram aplaudidos. A maioria dos deputados era do próprio partido do governador, o PT. 27 deputados presentes e 3 ausentes. Às 7 da noite, o substitutivo do PT contra as privatizações propostas pelo governo, que foi aprovado pela Comissão de Justiça, foi colocado em votação e rejeitado pela maioria dos deputados, apesar do protesto na galeria. A presidente da bancada do PT, Brice Bragato, fez em seguida um discurso inflamado que agitou ainda mais os manifestantes. O projeto do governo acabou sendo aprovado com apenas algumas modificações feitas pela Comissão de Finanças. Agora o governo está autorizado a fazer privatizações de empresas públicas e pode conseguir os 300 milhões de reais já negociados com o BNDES. A polícia do Rio prende uma quadrilha e descobre uma maneira nova de fraudar cartões de crédito. Comerciantes são acusados de participar do golpe. A quadrilha atuava há pelo menos um ano. E, segundo a polícia, as fraudes podem chegar a R$1 milhão. O golpe começava com a instalação de uma máquina como esta conectada a um computador. Quando o cliente ia fazer uma compra nessa loja, o cartão de crédito dele era passado por dentro da máquina, que registrava todos os dados constantes na tarja magnética do cartão. De posse desses dados, os integrantes da quadrilha mandavam fazer placas de metal como esta. Cada placa tinha o número do cartão e o nome do proprietário. A placa funcionava como um verdadeiro cartão de crédito. Eles pegavam a placa, colocavam numa máquina como esta e, por cima, a boleta do cartão de crédito. Depois, era só preencher o valor da compra. O dinheiro obtido com a fraude era dividido entre a quadrilha e o comerciante. Um vendedor e o dono de uma oficina mecânica são acusados de liderar a quadrilha. Entre os outros presos está o dono de uma loja de informática onde a máquina foi apreendida. A polícia investiga também
o envolvimento de falsários uruguaios com o golpe. Outros comerciantes acusados de participar da fraude também serão chamados para depor. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo. Aposentados vão à luta em Brasília. Por que você precisa fazer um curso de japonês? Cidade Paulista elege prefeito em duplicata. A Bienal desperta o interesse do público, embora permaneça polêmica no meio da crítica. Evite a dialética da dicotomia da essência atípica. Compre seu ingresso antecipado. O conflito inevitável entre a arte e a realidade ganha um espectro de temporalidade específica. Você contempla a mensagem na instalação cujo ícone vulgarizado denomina-se casa. E dilui o doloroso impacto da subtração nos tons brandos da proposta telefônica. Coloque em sua perspectiva imediata o contato ambíguo com a etérea linha exposta na tela. Simples, não é? Agora, assinar a folha ficou ainda mais fácil. É a assinatura com débito em conta telefônica. Você assina agora e só paga na próxima conta do telefone. Tudo para a sua comodidade. Ligue já para 0800 15 8000 e assine. São R$ 23,00 por mês, só 77 centavos por dia. Assinatura com débito em conta telefônica. Só a Folha tem. Folha, não dá para não ler. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão, ao vivo, emoção em alta velocidade, na prova que vai definir o campeonato. Domingo, dia 13, Mundial de Fórmula 1. Os aposentados cobram do governo a reposição de perdas dos benefícios por causa dos reajustes abaixo da inflação. Amanhã eles têm um encontro marcado com o Conselho de Seguridade Social e vão a Brasília levando uma vantagem. Pela primeira vez, gente do próprio governo admite que está em débito com uma parte dos aposentados. Plano Collor, Plano Real, várias medidas provisórias. Os aposentados sempre se queixaram de que saíram perdendo com tudo isso. Encomendaram cálculos às instituições que medem a inflação. A partir de abril de 89, a FIPE apurou perdas de 51%. A Fundação Getúlio Vargas, 52%. O DIEESE, 67% de defasagem. O próprio governo acabou reconhecendo. Dentro de alguns grupos, de alguns segmentos que se aposentaram no período de 91 a 93, é que no cálculo inicial houveram defasagem. E esses estudos que deixaram isto muito claro foram elaborados durante o ano passado. O reconhecimento da defasagem por parte do governo foi uma vitória importante para as organizações de aposentados e pensionistas. Já o pagamento da diferença na boca do caixa vai ser outra batalha, talvez até mais difícil. O INSS sempre recorre quando é condenado a corrigir os benefícios. Há 2 anos, este aposentado gaúcho ganhou o direito a R$ 300 a mais por mês. Ainda não recebeu. Tem direito que é meu, que eu depositei, eu trabalhei para isso aí, né? E agora não estamos pagando. Eu sugiro a mobilização, a ida aos sindicatos, às associações de aposentados, à Federação dos Aposentados, à Confederação, montar ações judiciais paralelamente à pressão política, inclusive sobre deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores e o senhor presidente da República. Não? Pressão política. A Federação dos Aposentados de São Paulo também aposta nisso. Eu acho que o governo sabe que deve, sabe que tem que pagar. Agora, se nós não pressionar, como que você vai conseguir essa reposição? De acordo com o ministro da Previdência, 2 milhões de aposentados, 15% do total, tiveram perdas nos benefícios. Acertar as contas, neste caso, representaria um custo adicional de 250 milhões de reais por mês para o governo. Despesa que só poderá ser feita, segundo o ministro, depois da aprovação de um projeto de lei e da obtenção de recursos no orçamento. Junto com produtos importados, comprados aqui no Brasil, o consumidor pode estar levando para casa um problemão. Para instalar os aparelhos, muitas vezes é preciso decifrar um enigma ou ser poliglota. Não importa a origem, todo produto importado vendido no Brasil deve ter um manual em português. Está no Código de Defesa do Consumidor. As empresas importadoras e as lojas que comercializam estes produtos são as responsáveis pelo cumprimento da lei. Os comerciantes deveriam fazer como nessa importadora.
Aqui todos os produtos à venda têm os manuais traduzidos para o português, inclusive produtos muito simples de usar, como essa esfera para fisioterapia. O consumidor recebe o manual em chinês e as informações correspondentes em português. Mas isso, segundo o Procon de Belo Horizonte, não é a regra do mercado, mas a exceção. Tem inglês, às vezes em alemão, vem italiano, espanhol. O problema é que muitos consumidores não conhecem a lei. O padre Luiz Eugênio, por exemplo, comprou um aparelho de som e aceitou um manual em línguas indecifráveis para ele, japonês e árabe. Resultado, para instalar o aparelho, levou 2 semanas lendo as instruções que também estavam em inglês. Eu tive que ir até alta madrugada fazendo a tradução do manual e em seguida tentando fazer as ligações corretas. O mesmo problema enfrenta a Marinete Rosa. Ela comprou uma máquina de costura, mas não conseguiu usá-la porque o manual está em chinês. A costureira voltou à loja pedindo a tradução. Como eu conseguiria alguém para traduzir esse manual? Como não conseguiu, levou o problema para o Procon. Decidiu não abrir mão de seu direito. É meu direito ter o manual em português. Eu vou exigir deles porque sem o manual é impossível trabalhar com a máquina. Segundo o Procon, o consumidor tem direito de receber o dinheiro de volta se o produto não vier com o manual em português. Exumados hoje os corpos de 17 das 21 vítimas da chacina de Vigário Geral, 3 anos atrás no Rio de Janeiro. E de cara apareceu uma surpresa. Para fazer a exumação pedida pela promotoria, uma verdadeira operação de guerra foi montada no cemitério. Os primeiros exames descobriram 11 balas que não tinham sido notadas pela perícia há 3 anos. Agora esses projéteis vão ser comparados com as armas dos 19 policiais militares acusados pelo massacre. Por 5 votos a 1, o Tribunal Superior do Trabalho condena a Companhia Elétrica de Santa Catarina por crime de racismo. Em 92, o técnico em eletrônica Vicente Francisco do Espírito Santo foi demitido da empresa. O chefe dele alegou que a causa era a cor da pele. A Petrobras anuncia a descoberta de um novo poço de petróleo em Sergipe. A plataforma PA-16 vai produzir 1.200 barris por dia, com reservas que podem chegar a 5 milhões de barris. Esse é o primeiro poço descoberto em Sergipe nos últimos 15 anos. Um incêndio destrói 230 casebres em Laranjal do Jari, a 130 quilômetros de Macapá. Cerca de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Uma criança morreu. Este é o 5º grande incêndio no local em 15 anos. Em Pedro do Rosário, interior do Maranhão, a candidata vereadora Darlene de Jesus recebe só 9 votos, mas consegue se eleger mesmo assim. É que havia apenas 9 candidatos disputando as 9 vagas. Para comemorar, ela tirou uma foto com todo o seu eleitorado. O prefeito eleito de Sonora, pequeno município de Mato Grosso do Sul, a 350 quilômetros de Campo Grande, tem uma rotina no mínimo extravagante para um político. Passa o dia andando pela cidade, mas à noite dorme no albergue judiciário. João Cavalcante, do PV, está cumprindo pena de 8 anos de reclusão por desvio de dinheiro público quando ocupava o cargo até 92. Agora, na condição de prefeito eleito, Cavalcante espera obter um habeas corpus junto ao Tribunal Superior de Justiça, porque ele só vai poder ser diplomado e tomar posse se conseguir se livrar da prisão albergue. Já em Franca, no interior de São Paulo, o problema é outro: duplicidade de candidatos. Um prefeito, 2 prefeitos, candidato em dose dupla. Os eleitores que votaram em Gilmar estavam confusos. Afinal, quem é o novo prefeito de Franca? Qual que é? Só agora, passada a eleição, o segredo veio à tona. O candidato Gilmar tem um irmão gêmeo, praticamente idêntico. Um capricho genético que foi muito útil durante a campanha. O pessoal confundia muito? Ah, confundia. Só que na hora da campanha ele não falava que não era, né? Ele dizia que era o prefeito. Dizia que era e o prefeito estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas só acenavam e a gente acenava também e tal. É o candidato dose dupla, né? Ao mesmo lugar, ao mesmo tempo em 2 lugares, né? Gilmar conseguiu 47% dos votos. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo os novos donos do Campeonato Brasileiro. Uma estrela que volta a brilhar. De um lado, o sistema financeiro da habitação não consegue financiar a habitação.
do outro. Muitos mutuários, ao invés de uma casa, têm uma dívida própria. Isso é justo? É real? A Caixa Econômica Federal está revendo distorções e convidando mutuários para sentar e conversar, com descontos para quem quitar a dívida. O que vai aumentar é o acesso à casa própria. Sistema Financeiro da Habitação. Vamos arrumar a casa? Eu vou te dar uma dica para decorar sua casa com a maior alegria. Flores! É isso mesmo. Para todas as flores. Espalhe pela casa toda. Olha os sorteios com os domingos, com aquela graça do César Filho. E você vai ganhar. Porque o Papatudo é assim. Os prêmios combinam com você. E o Papatudo combina comigo. Olha. Papatudo das Flores. Esse eu garanto. Brasiliano, la mia vita hoje te aceito e chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora. Boa, vagalume pirilampo. O Rei do Gado 2, um lançamento som livre. Se a primeira fase do Campeonato Brasileiro tivesse terminado há 3 semanas, São Paulo teria 5 times entre os 8 classificados. Se terminasse hoje, só 2, que se juntariam a 2 mineiros, um pernambucano, um paranaense, um carioca e um gaúcho. Sabe qual o motivo dessa baixa aí, dessa queda na produção paulista? O motivo é que a cada rodada o campeonato mostra que certo mesmo é esse sobe e desce dos times, não tem outro jeito. Enquanto alguns paulistas caem, equipes que estavam menos cotadas, quietinhas, chegaram. Numa competição longa é assim mesmo, e a alternância dá a indispensável dose de emoção. Hoje, nós teríamos 6 estados representados entre os 8 classificados. E muita bola ainda vai rolar, ninguém está garantido. Palinha faz o 8º dele no campeonato. O Cruzeiro vence o Grêmio por 2-1 e assume a liderança com 27 pontos. Ailton chega aos 9 gols. O Guarani vence o Goiás por 3-1 e é vice, com 26 pontos. A chuva não deixou o Palmeiras enfrentar o Corinthians. E o Palmeiras caiu para terceiro. 26 pontos, com uma vitória a menos que o Guarani e um jogo a menos que Cruzeiro e Guarani. O Sport contou com Luiz Miller para vencer o São Paulo por 2-1 e assumir o 4º lugar com 23 pontos. O cabeludo Oséias continua marcando. E o Atlético Paranaense é o 5º, com 22 pontos. O outro Atlético, o Mineiro, só empatou com o Fluminense e é 6º, 22 pontos. 5 gols a menos no saldo que o Xará Paranaense. O domingo foi de Edmundo. Ele fez 3 na goleada de 4-1 que o Vasco deu no Flamengo. O Vasco é 7º com 21. O gaúcho Juventude está melhor que os tradicionais Grêmio e Inter. 3-1 na Portuguesa e na casa do adversário. O Juventude tem 20 pontos e ficaria com a última vaga. Criciúma com 7 pontos e Bragantino, que apesar da primeira vitória no campeonato contra o Paraná, continua com 5, seriam os 2 times rebaixados. Em seu melhor domingo dos últimos anos, e depois de marcar 3 gols contra o Flamengo, seu ex-clube, Edmundo começou a fazer graça com a bola, quase humilhando o adversário. Mas quando chegou perto de Mancuso, o forte marcador do Flamengo, teve a compostura de um gentleman. Depois confessou: posso ter pavio curto, mas burro eu não sou. Encarar a marcação do Mancuso não é mole, não. E os 4 grandes cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, fundaram hoje a Liga de Futebol do Rio de Janeiro, com a função de organizar torneios que reergam financeiramente os clubes. E sinta só o tamanho da crise. Os jogadores do Fluminense pediram hoje para treinar apenas uma vez ao dia. Com 4 meses de salários atrasados, alguns deles já não têm dinheiro para ir e voltar ao clube 2 vezes por dia. Melhor que o pessoal haja rápido, não? Bem rápido, obrigada, Kleber. Anunciados os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina, o suíço Rolf Zinckernagel e o australiano Peter Doherty. Eles descobriram como o sistema imunológico reconhece as células infectadas por vírus. O trabalho dos 2 cientistas é importante para o tratamento de doenças como o câncer, o diabetes e a AIDS. Cada um dos premiados vai receber $560 mil. O Papa João Paulo II vai ser operado amanhã para a retirada do apêndice.
Rumores insistentes dizem que o estado dele é mais grave do que o Vaticano admite. O Papa está hospitalizado na Clínica Gemelli, em Roma. Segundo o Vaticano, a única doença dele é uma apendicite crônica. Se tudo correr bem, João Paulo pode receber alta ainda esta semana. Há 2 fatores de risco: a idade do Papa, 76 anos, e o fato de que esta é a 6ª cirurgia que ele se submete em 15 anos. Começa na Inglaterra a demolição da Casa dos Horrores. A construção na cidade de Gloucester ganhou esse nome porque ali foram encontrados os corpos de 9 meninas mortas e torturadas pelos donos da casa, Fred e Rosemary West. Entre as vítimas estavam 2 filhas do casal. Fred se matou na cadeia. Rosemary foi condenada à prisão perpétua. Cientistas neozelandeses anunciam uma nova arma contra a AIDS. É o HRG-214, um remédio que teve 90% de sucesso numa pesquisa com 200 pacientes. O remédio, ainda em fase experimental, reduz o número do vírus da AIDS, HIV, no sangue do paciente. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo um mês inteiro de folia. Santa Catarina entra em ritmo de festa. Eu tenho que passar nesse vestibular para ganhar aquele carro zero que meu pai me prometeu. Opa, que sorte, um japonês. Ai. Passa cola. Cola. Passa cola. Para garantir um carro 0 km, é mais fácil entrar no consórcio Comprop por apenas R$ 260,41 mensais com a menor taxa do mundo. Ligue já e o consórcio Comprop vai até você. Atenção, criança desaparecida. Se você tem notícia dessas ou de outras crianças desaparecidas, ligue para 011-270-4662, 021-220-9903, 021-220-9009. O Plantão Eldorado informa em ofertas extraordinárias. O Hipermercado Eldorado está lançando o cheque longa vida. Você compra hoje e só paga daqui a 45 dias. O pagamento com o cheque longa vida Eldorado é válido para qualquer dia da semana para os clientes cadastrados, nas compras entre R$50 e R$700. Vamos conferir. Cheque longa vida com 45 dias? É bom pra nós. Querido, te encontro em casa, viu? Desculpe a nossa falha. Preço mínimo, qualidade máxima. O Eldorado garante. Em setembro, os preços em São Paulo subiram apenas 0,07%. Nada perto do que o Brasil estava acostumado a ver antes do real. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, esta é a menor inflação dos últimos 38 anos. Boa notícia, claro. Mas para Arnaldo Jabor, falta dizer quem pagou por mais este milagre. A história do Brasil é épica. E na épica só existem os grandes heróis. Assim como a história das pirâmides do Egito. Ninguém sabe o nome dos milhões de escravos que morreram construindo-as. Na história épica brasileira, sabemos que o JK fez a pirâmide de Brasília, que João Gilberto fez a Bossa Nova, que Geisel fez a abertura gradual, que a indústria cresceu no ABC, etc. Só os grandes personagens. Sabemos que o preço desse progresso foram milhões % de inflação. 40 anos depois, a inflação está tão baixa quanto nesta época heróica. Ótimo. Só que a história épica não conta que os grandes heróis que criaram a inflação do desenvolvimentismo também inventaram a correção monetária, que só protegia os faraós e os sacerdotes do milagre brasileiro. Hoje, quando as águas baixaram, vemos que a maior deflação mesmo foi a do salário mínimo, que em 1960 era de R$650 e hoje. Ou seja, quem pagou pelas pirâmides dos últimos 40 anos de progresso foram os escravos egípcios. Santa Catarina se prepara para cair na folia. Outubro é mês de festas, comida típica e, claro, chope. Muito chope. Tudo começou como uma homenagem aos imigrantes europeus que colonizaram o estado. Com o tempo, as festas foram crescendo e hoje recebem turistas do Brasil inteiro que vêm beber e dançar em várias cidades.
Outubro foi o mês eleito e a partir desta semana, Santa Catarina está em festa. Em Itajaí tem a Marejada, inspirada nas tradições portuguesas. Em Joinville, a Fena Chopp alemã. Ao todo, são 8 festas que relembram a cultura e a tradição dos colonizadores. E aqui em Blumenau acontece a maior de todas as festas, que ainda nem começou, mas a cidade já está em ritmo de folclore alemão. A Oktoberfest é a segunda maior festa do chopp do mundo. Só perde para a original, de Munique, que inspirou a versão brasileira. Durante 18 dias, 900 mil pessoas vão beber mais de 600 mil litros de chopp só nos pavilhões da festa. A população se junta aos turistas para beber nos bares e ouvir as bandas típicas espalhadas pelas ruas de Blumenau. As lojas criam sessões especiais só com produtos da festa, de chapéus e camisetas a chaveiros e bonecos. Os 4.000 leitos dos hotéis da cidade já estão reservados para os finais de semana da festa. A partir de quinta-feira, os pavilhões com arquitetura em estilo alemão vão voltar a ficar lotados, como já acontece há 12 anos. Só a Oktoberfest deve movimentar 50 milhões de reais na região em apenas 3 semanas. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento D&D Decoração e Design Center, Marginal Pinheiros, próximo da Ponte Morumbi.